Deus tem ministrado no meu coração e o tema dessa palavra é testemunhas do amor. Que nós sejamos testemunhas do amor de Deus, do amor de Cristo em nossas vidas, por onde nós passarmos, o que fizermos. E esse texto que acabamos de ler, no capítulo 1, João, o apóstolo, que se diz o apóstolo amado de Jesus, né, o apóstolo que tinha uma intimidade extraordinária com Jesus, um menino ainda jovenzinho, quando Jesus chama ele, seu irmão Tiago, para acompanhá-lo, ainda era bem novinho, acredita-se que tinha uns 20 anos, talvez, mais ou menos por aí, e durante toda a caminhada de Jesus, ele esteve presente. Eu queria que nós olhássemos para esse homem nessa noite, para essa testemunha que a Bíblia nos mostra, e o que é que nós podemos aprender com ele. Ele começa dizendo o seguinte, que o que ouvimos, vimos, contemplando, tocamos. Ele estava falando de Jesus, homem que viu, tocou, ouviu, caminhou com Jesus, comeu, dormiu lá, se acomodou algum dia lá no peito de Jesus. Hoje nós falamos a ouvir o coração do Mestre, e ele teve esse prazer de ouvir o coração do Deus que se fez homem nessa terra. E eu queria te convidar que nós pudéssemos aprender um pouco com esse homem, como ser um testemunho do Senhor, como testemunhar esse amor do Senhor. Esse texto foi escrito, queridos, em torno de 90 anos depois de Cristo, em torno de 60 anos depois que Jesus já tinha sido assunto aos céus. Estava lá João, velho já, 80 anos mais ou menos, depois ele escreve Apocalipse em torno de 86 anos, estava lá ele, olha, já 60 anos depois que Jesus foi assunto aos céus, estava ele lá, amados, amemo-nos uns aos outros. Se você olhar o que João passou, Tiago, seu irmão, né, morto ao fio da espada, ele teve tanta comunhão com Jesus, porque nós sabemos que é uma testemunha. Aqui, né, nós temos um irmão aqui que é o policial, a autoridade. Testemunha é o que fala, o que viu e ouviu. O Senhor não nos chama para fazer nada além disso. Tem mais algumas coisas, né? Deus não nos chama para fazer nada além disso, de falarmos o que vimos, o que ouvimos e o que Ele tem feito em nossa vida. O Evangelho de João, lá no Evangelho de João, nós somos levados a entrar na casa do Mestre. Ele nos apresenta Jesus como Messias e nos chama para nos sentir em casa, amém? Eu não sei se quando você lê o Evangelho de João, se você se sente em casa. Eu me sinto, parece que eu estou lá no céu, né? Se fechar os olhos um bocadinho, a gente se sente lá no céu. E na carta, é como se fosse uma carta do pai para os filhinhos. Ele se dirige o tempo inteiro à igreja de filhinhos, queridinhos, né? Filhinhos do pai. E o mundo é visto como se nós estivéssemos olhando para o mundo de dentro da casa de Deus. Isso é extraordinário. É esse que ele nos mostra nesse texto. E o foco dele é bem a família. Eu sei que muita gente aqui tem exercido o ministério de forma extraordinária, tem sido assim canal de bênção nessa terra. Eu acredito que todos, em nome de Jesus, sem exceção, de alguma forma, do seu jeitinho, que Deus não nos chama, Deus não quer nos mudar, Ele só quer mudar a nossa questão moral, Ele quer mudar, nos livrar do pecado, mas a essência que Ele já colocou no nosso coração, o nosso dom, o nosso jeito de ser, Ele não quer mudar, Ele vai aproveitar isso. E eu acho que interessante que, não precisa de abrir, em 1 Timóteo 3,5 diz que aquele que não governa bem a sua casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Eu fico pensando assim, nós queremos tanto fazer a obra do Senhor, nós queremos tanto ajudar os irmãos, né, lá que estourou essa barragem lá em Brumadinho, nós queremos tanto fazer a diferença, mas nós temos cuidado bem da nossa casa, daqueles que moram conosco, esposas do marido, marido das esposas, filho dos pais, pais dos filhos. Como é que está nosso ministério em casa? Quando nós queremos fazer a obra do Senhor, testemunhar lá fora, nós precisamos estar bem na nossa casa, amém? Eu queria que você pudesse olhar para essas coisas nessa noite. Hebreus 12:1 vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, que nós possamos olhar para esse testemunha que é João, um discípulo que Jesus chamou quando Jesus estava lá sendo crucificado, e diz assim: eis aí a sua mãe, eis aí seu filho, cuida da minha mãe.
Entende-se que João cuidou de Maria até que Maria morreu. João perde o seu irmão Tiago logo no início do seu ministério ali, em torno de 4, 5 anos depois, em torno de 10 anos depois de Jesus ser assunto aos céus. Tiago é morto. Depois ele vai vendo todos os seus amigos sendo mortos, uns crucificados até de cabeça para baixo. Dizem que ele foi jogado numa taxa de óleo de azeite quente. Mas ele chega lá com seus 80 e tantos anos e fala domingo: amados, amemo-nos uns aos outros. Ele conseguia olhar para as pessoas e não enxergar, não ter ódio delas, porque ele sabia que todos, sem acepção de pessoas, quando conhece Jesus, o coração é mudado, é transformado, há o novo nascimento. Então ele não sabia quem Jesus estava querendo salvar naquele dia, ou quem é a pessoa que Jesus estava colocando diante dele naqueles dias. Então ele entendia, e nós devemos entender que quem o Senhor nos apresenta é porque Ele quer salvar, mudar essa história, amém? Eu creio que a igreja, como está cheia assim, se você veio aqui nessa noite, você sentou aqui nessa igreja, é porque Deus tem grandes planos na sua vida, projetos extraordinários, que você não pode nem imaginar, nem mensurar, passa muito longe daquilo que você pode imaginar, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, amém? Então que nós possamos aprender essas coisas com esse homem, filho de Zebedeu, né? Seu pai era um pescador, um homem muito simples, mas que resolveu entregar sua vida para Jesus e literalmente acompanhar Jesus desde aquele dia que Jesus chamou até o dia da sua morte. Jesus se fez presente na vida dele e de todos os seus irmãos. Ele não era um rapaz muito fácil também. Jesus até chamava ele, seu irmão, de filhos do trovão. Muitas vezes eles eram meio esquentadinhos e Jesus foi trabalhando na vida desses irmãos. Talvez você fale assim: mas eu tenho um temperamento meio esquisito, eu não consigo, tem coisa que me tira do sério, dá vontade de esganar o freguês. Quando nós olhamos para aquela barragem que estourou lá, nosso coração se compadece ou nos compadece? Nós nem conhecemos as pessoas que estão lá, você não sabe a história de cada uma delas. Talvez se eu te contasse a história de cada uma delas, algumas pessoas iam falar assim: bem feito. Mas o olhar que nós temos que ter, esse olhar que nós temos para essas pessoas lá. Nós nos compadecemos, nem conhecemos, mas nosso coração dói quando você vê alguém sendo levado pelas águas. Dói ou não dói? E assim, queridos, é o que o diabo faz na vida das pessoas. Ele vai enchendo aquelas pessoas ali, ao ponto de um dia ela não suportar mais e aquela barragem estoura. Os filhos do trovão, um dia Jesus passando em uma aldeia, indo para Jerusalém, e eles pedem para que se eles podiam ficar naquela aldeia. Os samaritanos, entendendo que eles estavam indo para Jerusalém, de hipótese alguma, aceitaram que eles ficassem lá. Aí os filhos do trovão, João e Tiago: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo sobre eles e consumamos eles? Aí Jesus responde assim para eles: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Jesus está falando assim: esse não é o Espírito de Deus que você está falando aí. Isso aí é o espírito do diabo. Isso é Satanás que está falando através da vida deles. Com João era assim: trevas ou luz, salvo ou condenado. Ele não apresenta um muro para você ficar em cima dele. Ele nos chama para viver a plenitude do Espírito Santo, comunhão com Deus, mas ele é taxativo. E era o discípulo que Jesus amava, que tinha muita comunhão. Ele viu Jesus se transfigurando, esteve no Getsemane, na prisão, crucificação, viu Jesus ressuscitado. Nós precisamos olhar para esse homem, amém? Você consegue olhar para ele assim, entender? Eu consigo imaginar. Ele era ainda jovem quando Jesus foi crucificado. Jesus, durante 40 dias, aparece para eles. Ele vê Jesus. E no dia que Jesus está sendo assunto aos céus, estavam lá os discípulos. E Jesus deixa algumas orientações para eles. Um pouco antes, Mateus capítulo 28, 19, se você não quiser ler, eu vou ler para você aqui, mas se você quiser abrir aí, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, quase no momento desse assunto ao céu, fala com eles: ide, pregar o evangelho por todo mundo. E no finalzinho ele vai falar: e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. E nós vemos João, no 80 e tantos anos, e essa promessa se cumprindo na vida dele.
e vai se cumprir na minha e na sua, amém? Eu tenho 10 anos de caminhada com Jesus. Estou novo na caminhada ainda. Eu pretendo chegar na idade dele, mais velho que ele, e poder lá na frente também, de alguma forma, poder deixar o meu testemunho de fé. Os discípulos perguntaram, né, para Jesus, o que seria, quando é que seria restaurado o reino de Israel? Jesus já estava quase sendo assunto aos céus. E Jesus vai dizer para eles que não cabia a eles saber datas, não cabia a eles saber quando isso iria acontecer. Ele diz assim, Atos 1:7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele só está falando assim, confia em mim, creia em mim. Você confia em Jesus? Você crê em Jesus? Então toma posse dessa palavra. Ele diz assim, mas recebereis poder, recebereis virtude, em algumas versões, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Onde que é os confins da terra? Pedra do Anta não é? Viçosa, Teixeira, Ponte Nova. Pedra do Anta não é confins da terra, não. Pedra do Anta é uma cidade diferenciada, né? Brincadeira. Aí ele fala até os confins da terra. Pedra do Anta é minha terra, quem não conhece. Uma das cidades mais bonitas da região. E ele vai falando isso. Então eu fico pensando assim, esse evangelho vai chegar na célula lá de Silvestre, na célula do bairro de Lourdes, bairro de Fátima, lá no Bom Jesus, Santa Clara, Ramos, Cantinho do Céu, Clélia Bernardes, lá em Paula Cândido, Piranga, lá no Peru, lá no Nova Viçosa, Amoras, não sei. Essa palavra vai chegar, amém, queridos? Ela vai chegar, a promessa estava lá. Só que para isso nós precisamos de receber virtude. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Tem muita gente querendo ser testemunhas do Senhor, mas não tem um pingo de intimidade com o Espírito Santo de Deus, com Deus. Talvez você faça um trabalho extraordinário, mas sem a presença de Deus. O dia que você fizer esse trabalho extraordinário, cheio do Espírito Santo, você vai ver como é que sua célula, como é que o seu trabalho vai frutificar em nome de Jesus, amém? Eu sei que já tem frutificado, eu sei que todas as nossas células, os irmãos são bênção, os irmãos são cheios do Espírito Santo. Mas em nome de Jesus, esse ano nós vamos multiplicar muitas outras células, e que sejamos cheios do Espírito Santo, como esses homens que entenderam esse chamado de Jesus e tomaram posse. Então Jesus foi assunto aos céus, 2 varões, eles estão olhando para Jesus subindo nas nuvens, aparecem 2 varões brancos, vestidos de branco, 2 anjos, pergunta para ele, por que vocês estão olhando para lá? Da mesma forma que ele está indo, ele vai voltar. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Eles não sabiam quando, mas ele vai voltar, amém? Você crê que Jesus vai voltar? Ele vai voltar. Se nós estivermos aqui nessa terra, nós seremos arrebatados. Se nós morrermos antes, como diz o Billy Graham, não digam que eu morri, só mudei de endereço. Então nós temos que ter esse entendimento, nós só vamos mudar de endereço. E eles viram Jesus, e esse Jesus já tinha deixado a orientação deles que eles deveriam voltar para Jerusalém. O que é que eles fazem? Obedecem. Uma caminhada de um dia, voltam e sobem lá para o cenáculo. Eles caminharam e ficaram lá orando, esperando que o Espírito Santo de Deus viesse sobre eles. Você quer fazer a obra do Senhor? Quem quer fazer a obra do Senhor? E você tem esperado o momento certo? Ou você tem tomado as rédeas? Você fala, Senhor, você está demorando demais, eu vou tomar a frente desse negócio aqui. Eles, queridos, saíram de lá, eles obedeceram, voltaram para Jerusalém e esperaram. Mas esperar de braço cruzado? Você está esperando seu ministério de braço cruzado? Não, queridos, eles oravam, eles se reuniam, tinham comunhão. Eles não tinham desavenças entre eles. Eles não estavam preocupados quem era o maior. Já pensou se Maria bate na mesa? Meu filho morreu, quem manda agora sou eu. Você não vê a Bíblia falando isso. Você não vê João, eu sou discípulo amado de Jesus, sou mais jovem, mas da agora para frente, quem é o líder aqui sou eu. Ninguém fala isso. Você começa a ver que eles tinham tudo em comum, eles começam a orar. E João e Pedro assumem a liderança, porque assim Jesus já tinha determinado. No meio ali Matias, o substituto de Judas. E a Bíblia diz que no certo dia, depois em torno de 10 dias, o Espírito Santo de Deus vem sobre eles, como um vento impetuoso, né? Em línguas de fogo sobre eles,
120 pessoas estavam ali, queridos, um pouco menos de pessoas que estavam aqui, mulheres, os irmãos de Jesus estavam lá, que até então não tinham crido muito em Cristo, estava todo mundo lá e foram cheios do Espírito Santo. Daquele dia em diante eles ficaram habilitados a serem testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia, em Viçosa, Ponte Nova, Pera do Anta. O Espírito Santo de Deus, quando nós cremos em Jesus, é como se fosse um selo no nosso coração. Você está selado. Deus olha, está selado. É igual um cartório. Bateu, propriedade exclusiva de Deus, amém? É propriedade exclusiva dele, está selado. Esse pode ser minha testemunha. Pode ser não, ele diz, esse é minha testemunha. Interessante que nós vamos vendo essas 120 pessoas. E Pedro, na primeira pregação de Pedro, depois de receberem a promessa, Pedro sai com autoridade, poder, e prega, querido. 3.000 pessoas se convertem naquele dia. 3.000 são batizados. A primeira pregação do cara, 3.000, ele deve ter ficado empolgado. Ficou ou não ficou? Ele deve ter falado, glória. Esse negócio funciona mesmo. Para ver que ele já tinha pregado tanto, ninguém dava muito ouvido. Mas cheio da unção, as pessoas ouviram, 3.000 pessoas se convertem. No Atos 2:39, diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e tantos os que Deus nosso Senhor chamar. Eles perguntaram para Pedro, ele acabou de pregar, e eles perguntam para ele, mas o que nós fazemos? Arrependa dos seus pecados. Chama eles a confessar Jesus e fala para eles que havia uma promessa para eles. A promessa diz respeito a vós que estão aqui, a vossos filhos. Quem é pai e quem é mãe aí? Ó, a promessa é para vós, é para vossos filhos, a todos os que estão longe e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa é para muita gente. A promessa, sabe aquele cara que chega na sua cela no primeiro dia? Você já tem que olhar para ele assim agora, igual João. Cumpriu a promessa, chegou mais um. O Senhor chamou, ele chegou. Aí você vai ter que amar. E se ele for bem enjoado, aí que você tem que amar mesmo. Se ele atrapalhar a sua célula naquele dia, de tanta coisa que ele falar, que ele perguntar, aí que você vai amar ele mesmo. Você fala, esse que o Senhor mandou. Esse vai ser, quando estiver cheio do Espírito Santo, ninguém segura ele. Você tem que começar a entender essas coisas lá na sua célula. E isso começa a cumprir o propósito eterno de Deus. Qual que é o propósito eterno de Deus? Quem já fez o curso do CMC com a Nayara, sabe qual é o propósito eterno de Deus. É que nós tivéssemos comunhão entre nós e comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que nós tivéssemos comunhão com Deus. Esse é o propósito eterno de Deus. Ele nos chama porque Ele quer ter comunhão comigo e comunhão com você. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que os discípulos, depois agora que tinha 3.000 pessoas, como é que cuida desse povo todo, João? Imagina se nós tivéssemos 3.000 pessoas aqui. Eles eram 12 apóstolos. Tinha ali aqueles outros discípulos, também cheios do Espírito Santo. Mas não dava para cuidar de 3.000 pessoas. Eles começam a se reunir em pequenos grupos, queridos. Eles começam a se reunir nas casas. Diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam, eles faziam. Na comunhão e no partir do pão e nas orações. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Pensou? Todos juntos e temos tudo em comum. Nós devemos, você olhou para o seu irmão, dá uma olhadinha para o seu irmão do lado aí. Você cantou para ele, amados, amemo-nos uns aos outros. É bom que você entenda que você é muito precioso e que ele ainda é mais precioso do que você. A Bíblia diz que nós temos que ver o nosso irmão ainda mais precioso do que nós. Você tem que honrar ele muito mais do que você é honrado, porque ele é precioso. Ela é preciosa para Jesus. E então eles tinham tudo em comum, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Na nossa célula, toda segunda, a gente ora, a gente canta, tem palavra, depois a gente come o pão junto, a gente toma o nosso lanche junto lá. É extraordinário, não é? Você que não participa de célula ainda, nos procura. Nós temos 30 endereços para passar para você. Você pode escolher onde é que você quiser ir. 30 endereços na cidade. Bem pertinho da sua casa vai ter uma célula dessa. E diz que eles estavam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Sabe aquele seu parente, aquele seu vizinho que você fala assim, esse rapaz precisa de Jesus. Você precisa convidar ele para ir para uma reunião dessa. A Bíblia diz que as pessoas olhavam e via aquele povo. Tem um vizinho lá perto de casa que ele fala assim, o que é isso que acontece na sua casa? Você deve ser muito rico. Toda segunda-feira tem festa na sua casa. Lá em casa enche carro na rua. Quase todo dia tem aniversário, né? A gente canta, aquela comunhão gostosa. Depois lá na cozinha, aquele movimentão. Cela dos jovens, tem dia que tem mais de 50 pessoas lá. Nós vamos multiplicar em nome de Jesus. O pastor Dona chorou com raiva para mim. A cela não pode ser grande assim, a cela tem que ser menor. Pastor Davi, pastor Odeir, ó, né? Mas assim, as pessoas ficam achando que nós somos doidos, que nós somos ricos. Não é. Nós gostamos de ter comunhão, né, Homero? Nós nos reunimos lá todas as semanas. Isso é maravilhoso. E Deus vai acrescentando. Tem dia que do nada chega lá um, depois chega um vizinho e chega um outro. Aí daqui a pouco você vê a cela está grande. Precisamos de multiplicar. Nós já multiplicamos com Arlindo, né, Arlindo? Arlindo chegou lá em casa logo no início das celas, com o Márcio, com o Tatão, com o Domingos. Nós já multiplicamos mais algumas outras, que se eu esquecer aqui alguém me fala, né? Mas nós já multiplicamos muitas células de lá. E vai crescendo. E Deus vai acrescentando mais a cada dia na casa deles. A palavra de Deus diz que um dia Jesus, eu falei na última semana aqui, Jesus chama os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia, o lago, um grande lago, né? Uma tempestade vem no barco, Jesus acalma a tempestade, acalma o vento e a água obedecem ao comando de Jesus, reconhecem Jesus, reconhecem o poder de Jesus, até a água e os ventos param, fica uma bonança. Jesus chega lá em Gadara e vem ao encontro dele um endemoniado, querido. Ele tinha uma legião de demônios, uma legião dos soldados romanos, vai de 2 a 6 mil soldados. E esse demônio fala, nós somos uma legião, fala para Jesus, querendo botar pressão para cima de Jesus. E Jesus repreende e fala com ele, sai deles. E nós sabemos a história, ele sai entre os porcos e cai nos despenhadeiros no mar. Mas o que eu quero chamar aqui, esse homem endemoniado, queridos, a Bíblia diz que ele andava acorrentado, ficava amarrado no cemitério, mas nada mantinha aquele homem preso. Aquele homem botava o terror naquela região. Antes de chegar em Gadara, tinha que passar por aquele lugar. Antes de chegar naquelas 10 cidades, na região de Decápolis, que quer dizer 10 cidades, aquele homem era a recepção. Já pensou você chegar numa cidade igual a minha? A recepção está lá, um cara peladão, muito estressado, acredita-se que tinha 2, muito estressado, pegava pedra e arranhava toda assim. Pensou, rosnar para o seu lado, você ia querer ir numa cidade dessa? Então ele estava lá e Jesus, a recepção de Jesus foi essa. Mas sabe qual o motivo que levou Jesus até Gadara? Quem sabe? Ele. Jesus foi lá simplesmente por causa dele. Jesus expulsa o demônio dele. Aquele homem volta à sã consciência. Os discípulos devem ter arrumado uma roupa para ele, que a Bíblia diz que ele estava vestido em sã consciência, em paz, ao lado de Jesus. E ele pergunta para Jesus lá no finalzinho, Senhor, deixa eu ir com vocês? Jesus fala para ele assim, não. Vai para sua casa, vai lá, prega para os seus, fala para eles o que eu fiz na sua vida. Olhando para esse homem, você acha que esse homem fez o CNC? Fez o CMC? Fez o curso teológico? O que esse homem tinha? Jesus, Espírito Santo de Deus. E Jesus fala para ele, vai, prega para os seus. Jesus pediu que aquele homem pregasse para 10 cidades. Ele foi o primeiro missionário naquelas 10 cidades. E a Bíblia diz que as pessoas se maravilhavam com o que ele pregava, com o que ele ensinava. Talvez você está pensando assim, eu não estou preparado para liderar ainda uma célula. Você acha que esse homem estava preparado para cuidar de 10 cidades? 10 cidades. Você está preparado sim, querido. Você já tem um selo, amém? Você já tem o selo do Espírito Santo. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos de pregar a palavra de Jesus. Falar o que Ele fez em nossa vida. Não é falar o que Ele te deu, não. Isso aí, não precisa falar o que Ele te deu, não. O que Ele te deu, talvez Ele deu para você ficar quietinho. Porque quando você conta as coisas para os outros, tem gente que atrapalha o seu negócio, né? O que Ele está te dando, estou abrindo um negócio. Conta só para o seu discipulador. Fala para Deus. Mas o que Ele fez na sua vida, que é te tirar das trevas e te trazer para a luz. Isso aí você tem que contar. É isso que Ele está falando. E é isso que esse gadareno, as pessoas olhavam para ele e não precisava falar nada. Precisava. Aquele homem que era doido peladão, agora está vestido bonitão, falando bonito, falando de Jesus, pregando, cheio de autoridade, poder e unção. Bastou.
E ele sai e as pessoas amavam quando ele pregava, como ele pregava, e as pessoas recebiam muito bem as palavras dele. Atos capítulo 3, 1, 6, a Bíblia diz que os discípulos Pedro e João, um dia vão, na hora nona, eles sobem para orar no templo. Sobem lá, João, 3 da tarde, sol quente, orar. Tinha um rapaz na porta lá que ficava pedindo esmolas e pede dinheiro para eles. Essa passagem é extraordinária. Pedro e João falam assim para ele: olha para nós. Ele olha para eles assim: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levante-te, em nome de Jesus. Puxou ele. O homem ficou em pé, querido. Entrou com eles, louvando a Deus dentro da sinagoga. Precisava pedir esmola, mas não. Ele estava querendo ouro, moeda. Ele estava querendo ganhar uma gorjetinha. Mas o que Jesus tinha para ele era algo muito maior. Por isso que eu disse, talvez você veja aqui hoje com a expectativa assim, que o Senhor tem para você é muito maior, muito mais alto do que você pode imaginar. Amém? Você recebe em nome de Jesus? Você tem que tomar posse quando a gente libera uma palavra dessa, porque ela é para nós. Se eu digo amém, eu creio. Se eu não digo amém, eu duvido. E com dúvida, o Senhor não trabalha com dúvida não. Aquele homem falou, né? Pedro vira e fala para ele: levanta-te em nome de Jesus. Você acha que ele teve que fazer o esforço? Claro que teve. Mas quando ele fez, tudo que era torto se endireitou. O que está torto na sua vida? Você sabe. E o Espírito Santo de Deus sabe. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus esquadrinha o nosso espírito, é como uma lanterna, e vai lá no fundo do seu coração e sabe cada detalhe que precisa de ser endireitado. E ele vem para endireitar. Amém? Então deixa ele trabalhar aí no mais íntimo do seu coração nessa noite. E eles depois são interrogados, o povo ali, os anciãos, né, os escribas, os sumos sacerdotes. Eles começam a prender os dois, começam a interrogar. E eu acho uma coisa extraordinária. Atos capítulo 4, 13 diz assim: estão eles vendo, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens iletrados e indoutos, maravilhavam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles estavam presos. Tudo que eles falavam com eles, queridos, eles não tinham o que fazer. Eles eram iletrados. Pedro e João não tinha faculdade, iletrados, indoutos, homens simples, mas cheios do poder de Deus. Talvez você está achando que você precisa ser o cara. Não precisa não, você só precisa de ser cheio do poder de Deus. Quando veio virtude sobre eles, poder sobre eles, acabou. Esses homens aqui, os doutores da lei, a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados. Já pensou? Os doutores da lei maravilhados, eles tinham que engolir, como Zagalo falou: vocês vão ter que me engolir. Eles tiveram que engolir Pedro e João. E diz assim: e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não tem nada mais maravilhoso quando você chega no lugar, a pessoa fala assim: você é crente? Você é evangélico? Você é discípulo de Jesus? É maravilhoso ou não é? Você não fala nada, as pessoas olham, identificam. Por quê? Você começa a falar igual Jesus, você começa a caminhar como Jesus, você começa a compartilhar como Jesus, você começa a fazer as coisas como Jesus. Por isso nós somos chamados de cristão. O que quer dizer cristão? Pequenos cristos, cristinhos. Então é um monte de cristinhos. Nós pelo menos devemos ser. E o mais extraordinário, estou quase encerrando, viu, querido? Não vou esticar não, porque eu sei que você está sentindo muito calor. O mais extraordinário, que quando solta eles saem de lá. Lá fora tinha uma multidão esperando por eles. Já não era mais 3.000, já tinha mais 2.000 pessoas lá fora. Por que prendeu os caras? É tão bom ter comunhão com eles, lá na célula deles, na casa deles. É tão bom ver eles ouvir falar. Eles estão curando todo mundo por onde eles passam. Aí eles chegam e começam a contar para aquele povo o que aconteceu lá. Testemunho, querido. Eles dão um testemunho. Nos prenderam e contam os casos, o que aconteceu. E ainda fala, provavelmente eles ficaram maravilhados. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a chamar o povo para orar, Francis. Diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Balançou o lugar. Eles começaram a orar com tanta autoridade, tanto poder, que o lugar balançou onde eles estavam. E diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos foram cheios. E
2.000 pessoas foram acrescentadas àqueles 3.000 naquele dia. Por quê, queridos? Faça a obra de Deus. Fale como Jesus. Creia na palavra, né? Jesus é o verbo que se fez carne. Você pode falar assim, mas isso é pesado. Não é nada. Isso é gostoso demais. É maravilhoso. É muito bom. Eu, quando me converti, há 10 anos atrás, eu estava doido para chegar nos 10 anos. Esse ano eu faço aniversário. 10 anos de convertido. Novo convertido. Para minha idade avançada, estou novo convertido, né? Mas 10 anos na presença do Senhor. Eu tenho caminhado, tenho desfrutado de muitas coisas. E no início da minha caminhada, eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria falar em línguas. Eu queria ter essa intimidade com Deus que eu via os irmãos tendo. O pastor Adonai já estava aqui, o pastor Marcos, o pastor Aldeir. Eu queria ter aquela unção, aquela intimidade com Deus que eles tinham. E comecei a subir um monte com os irmãos. Toda sexta-feira nós íamos lá no Marcelino. Quem já foi no Marcelino aqui? Você precisa. Bastante gente. Quem nunca foi precisa de ir. Lá é gostoso. Quem gosta, né? Não precisa. Um monte, não tem nada de especial lá. Mas é extraordinário. Foi lá que eu me senti forte para ir. E fomos direto. Semana nós vamos, hein, Mateus? Em nome de Jesus. Sexta-feira, está marcado. Nós íamos, querido, toda semana. E um dia eu estava lá em cima orando. E naquele dia Deus tinha marcado um encontro comigo, amém? Aquele dia Deus tinha marcado, igual marcou com esses 3.000 aqui, depois com esses 2.000. Aquele dia nós chegamos lá e choveu muito naquele dia lá, mas choveu muito. Nós estávamos debaixo de lá é altaço mesmo, lá é monte mesmo. Tem que estar animado para subir. Se esse cara meio desanimado, ele não chega lá não. Altaço. Aí nós estamos lá debaixo daquelas árvores lá e orando. E daí a pouco nós estamos lá de olhos fechados e orando. E eu fui batizado com o Espírito Santo. E comecei a falar em línguas assim. Eu senti um trem queimando dentro de mim. Eu senti algo assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. E quando abri meus olhos assim, os irmãos que já foram lá, são testemunhas também. Não sei se viram a mesma coisa. O chão estava todo aceso. Alguém já viu lá? O chão acende. O Klinger também já foi lá. Ó, tá tudo aí, ó, tudo testemunha para não deixar a gente mentir. O chão, os gravetos ficam brilhantes, queridos. Igual a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. Então é só para você imaginar que os gravetos brilhavam. Só para você ter uma... Eles ficam acesos. Tem algo extraordinário nisso? Deus estava só me mostrando algo para que eu entendesse que Ele estava presente ali. Você pegava na mão assim e ficava aceso na sua mão. Alguns até trazia para casa e continuava aceso em casa até um bocadinho. Parou de orar, aquilo apaga. Mas foi extraordinário naquele dia. Uma experiência fantástica nós vivemos lá. A outra vez a gente estava aqui no monte, aqui, né, com o Klinger. Nós estávamos lá em cima, assim, no Klinger, pedindo para Deus abençoar, arrumar uma namorada. Já casou lá. Né? Senhor, arruma uma namorada. Nós estávamos lá orando. E muitos outros, o Maurinho estava, o Reginaldo, tinha uma galera lá, o Dorival, tinha lá o Gilmazinho, tinha um monte de gente. Marcelo da Rosilena olhava lá para baixo e falava assim: Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que eu vou construir uma casa no meu lote. A casa dele está pronta, querido. Tudo que aconteceu lá se cumpriu. Todas aquilo que nós buscamos lá se cumpriu. E naquele dia foi tão bacana a presença de Deus que eu caí lá. Caí no poder do Espírito Santo lá, e rolei para lá, caí. Aí nós voltamos. Quando chega aqui na porta da igreja, vai pegar o carro, cadê a chave do carro? Ficou lá, né? Tem esses... É bom, mas também dá trabalho. Não é assim. A chave ficou lá, é aqui no Vale do Sol. Ó. Você pega essa rua aqui, atravessa o Vale do Sol todinha, tem aquela igreja católica lá em cima, aquele pasto ali do lado, lá na virada. Aí o Klinger voltou lá comigo. Foi ou não foi, Klinger? Klinger voltou mais uns 2 lá. Nós voltamos lá e achamos. Onde é que está a chave? Só pode estar no lugar que eu caí. Aí procuramos e achamos lá e voltamos de novo. Bênção, querido, experiências extraordinárias para a gente poder testemunhar, para poder seguir sua vida espiritual na certeza que Deus é conosco. A mãe da Ada, outra, eu vou contar rapidinho porque nós estamos falando de testemunhos, né? De ser testemunhas do Senhor. A mãe da Ada, logo no início da minha conversão, teve um câncer e nós reunimos lá em casa, né, Ada? E começamos a orar por ela um dia, primeira vez que nós oramos juntos lá em casa, eu com meus filhos, eles já oravam, eu não. Eles já vinham aqui na igreja, eu não. Eles vinham aqui a vida inteira, eu nunca vim. Só vinha trazer e filmar de vez em quando. Mas Deus tinha um jeito de me atrair. E aí eu chamei a Ada, nós oramos. Eu falei: Senhor, cura a Dona Maria, que era uma mulher extraordinária. Cura ela. Eu sabia que ela tinha orado por mim, eu já tinha convertido de pouco, aqueles dias ali, sei lá, meses. E nós oramos, e Deus deu mais 2 anos de vida para ela. E eu falei: Senhor, se o Senhor curar ela, eu nunca mais vou beber.
Olha que beleza, né? Pode fazer, faz um propósito com o Senhor aí. É bom. Parei de beber, depois de 2 anos, ela faleceu, né? E eu parei de beber mesmo. Mas aí, no dia que a mãe da Ada estava no hospital, lá nos dias de morrer, a Keila estava aqui hoje de manhã, ela confirmou lá atrás assim, que eu falei isso também. A dona Maria veio 3 anjos assim ali no quarto do hospital e pergunta para a Keila: quem são esses médicos aí? Ela olha assim: não tem ninguém aqui não, vó? Tem 3 homens aí de branco aí perto de você aí. Né, Daniel? Ela teve essa visão lá, daí a pouco ela partiu para a glória. Deus foi testificando isso no meu coração. São experiências que nós vamos tendo. Eu sei que você tem as suas experiências. Eu estou contando algumas só para que você possa entender, né? Como é que Deus, na nossa caminhada, eu estou falando de 10 anos, Deus vai nos dando experiência extraordinária. Estávamos num encontro uma vez e uma irmã fica endemoniada. E meu coração se compadeceu muito. Não sei se os irmãos se lembram aí. E ela cai lá. E o diabo é terrível. Aí eu cheguei bem perto dela, assim, meu coração se compadeceu. Peguei na mão dela e ele falou assim: ela é minha e eu vou matar ela. Aí eu peguei na mão dele e falei assim, dessa pessoa, falei assim: vai nada, ela é de Jesus. O sangue de Jesus foi vertido lá na cruz. É para ela é preciosa. Eu te ordeno, sai dela em nome de Jesus. E ele saiu na hora. Aí peguei na mão dela, ela confessou Jesus, levantou. E todas as vezes que eu vejo essa irmã aqui na igreja, Deus me dá um renovo no coração. Ele mostra que Ele é poderoso, querido, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Aí eu chego e vejo ela liberta, falo glória. Aí eu animo mais, eu preciso de orar mais, jejuar mais, porque eu sei que Deus nos usa. E eu tenho orado ultimamente, né? Aquela oração que Jesus ensinou, lá no finalzinho: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Eu tenho orado para que a igreja entenda isso. É isso que João ensina lá: perdoar os irmãos, como Jesus já nos perdoou. Então eu te perdoo, você me julgou na taxa de óleo quente, não tem problema não, eu te perdoo. É isso que a palavra está dizendo. E ele também não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos que aprender a orar assim pela igreja, para que o Senhor não deixe a igreja cair em tentações, para que o diabo possa entrar e destruir as nossas vidas, amém? Então isso é uma oração que eu tenho feito ultimamente. E eu aprendi que se nós queremos ir em nome de Jesus, nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo, amém? Busque o Espírito Santo, ore, clame a Deus, peça a Deus para te encher do Espírito Santo, para que você possa, né, suportar no dia mal, lidar com as situações difíceis. 1 Coríntios 13, eu vou ler rapidinho o texto, diz assim, extraordinário, nós estamos falando de amor. Amar, querido, não é só falar, amar é atitude, amém? Amar é se dispor a fazer, é se dispor a perdoar, não é só falar. A Bíblia vai até dizer sobre isso. 1 Coríntios 13, 1 diz assim, Paulo falando: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou um barulho de um sino. Ele fala: sem amor, minhas palavras vão fazer só barulho. Por isso que eu falei, liderar uma célula, cuidar de fazer a obra de Deus, sem Deus é só barulho, não transforma ninguém. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, de pregar, né, e ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tamanha fé que até poderia tirar a montanha de um lugar e transportar para outro. Mas se não tiver amor, eu não seria nada. E agora eu gostaria que você prestasse bem atenção. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Se não tivesse amor, isso não adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Então, querido, se você é impaciente e não tem bondade nenhuma, você não conhece a Deus. É o que o texto diz. Quem ama é paciente, bondoso. Quem ama não é ciumento, nem se orgulha, nem é vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoa. Por isso que eu falei, quer fazer a obra de Deus, mas é um cavalo dentro de casa com a esposa. E a esposa com seu marido, da mesma forma, talvez. Como é que vai fazer a obra de Deus desse jeito?
Então nós precisamos tratar em casa, chamar os discipuladores, pedir perdão, perdoar uns aos outros, começar a amar uns aos outros e sair para fazer a obra de Deus. Quem ama então não é grosseiro nem egoísta, nem fica irritado, nem guarda mágoas. Muitos casais separam, coisa boba à toa, fica guardando umas mágoazinhas pequenas, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? E o que está no mundo, ele vem para tentar destruir a nossa casa, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós repreendemos, chamamos, conversamos, somos libertos, e Deus abre uma nova oportunidade para nós, um novo caminho de bênção, querido, para que você possa ser usado extraordinariamente por Ele. Quem ama não fica alegre quando alguém faz coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Por isso que eu estou falando, talvez lá no seu trabalho, as pessoas olham para você e vê que você é diferente. Porque se chama para fazer um negócio errado, você fala, estou fora. É o certo, eu estou dentro. Se for errado, eu estou fora. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Tudo isso que nós recebemos, esses dons, falar em línguas, quando chegar na glória isso vai cessar. Isso é imperfeito, nós não conseguimos atingir. É como se nós estivéssemos, com um espelho embaçado assim. Nós entendemos algumas coisas, mas não tudo. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Aí que você vai ser surpreendido, Francis. É bom ficar cheio do Espírito Santo, né? Cair no Espírito. É gostoso demais quando você está quicando no Espírito Santo. Eu imagino que chegar na glória, que você vai ver a grandeza disso, né? A plenitude disso. Agora existem, versículo 13 diz assim, mas portanto agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém o amor é o maior delas. Então se você quer que Deus transforme a sua casa, a sua família, quer ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, busque a presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo, cheio do poder dele. E depois, saia contando por aí. Saia contando o que Deus fez na sua vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1,4: com as consolações que somos consolados, consolamos aos outros. Então do mesmo jeito que o Espírito Santo te consola, Ele é o Consolador, você consola os outros. Eu faço uma pergunta: será que verdadeiramente nós nascemos de novo? Jesus disse que nós precisamos nascer de novo. Você acha que você nasceu de novo? Sim ou não? Eu nasci, em nome de Jesus, eu creio. A Bíblia, olha que coisa interessante. 1 João 3, João falando, diz assim, 14: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então eu sei que eu nasci de novo, eu passei da morte para a vida porque eu amo meus irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Quem não ama o irmão, querido, para Deus, ainda não nasceu não, está morto ainda. Você está achando que você está com selo, talvez? Não sei. Nós odiamos nosso irmão, como é que pode? E vai dizer: meus filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas, mas por obra e em verdade. Meus filhinhos, para de falar, fazer barulho igual sino. Ame, né? Ele vai falar, ame por obras e em verdade. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Duro, não é? Talvez você está com o coração cortando de raiva do irmão e odiando o irmão. Deus te trouxe aqui hoje para te curar, amém? Verdade. Deus nos chama, querido. Ele não está com raiva disso, não. Ele nos chama para nos curar. Ele está falando, você está em trevas, querido. Cuidado, o diabo pode te pegar. Vem para cá. Ele quer que você perdoe. É maravilhoso quando a gente vem desses encontros com Deus. Teve um dia que lá depois que a gente, os irmãos que já trabalharam, que se você já trabalhou, sabe muito bem disso. Se não trabalhou e já passou pelo encontro, você vai trabalhar em nome de Jesus. E se você nunca foi no encontro, você vai agora, que vai ter em abril, né, pastor? Em nome de Jesus, se prepare. Irmãos chegam para você e falam assim, não sei o que aconteceu. Não podia nem falar em meu pai.
odiava meu pai pelo que ele fez comigo no passado. Mas acabou aqui o encontro. Eu estou doido para chegar em casa, para dar um abraço nele. Eu entendi que é o diabo que cega ele. Isso não vem dele, isso vem do maligno. Que ele é precioso para Jesus, que ele nasceu para ser precioso para Jesus, mas de alguma forma, e o irmão vem de lá. Por quê? A palavra, Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus falou diretamente ao coração dele. Agora ele entende que o pai dele não é ruim daquele jeito não. Ele não nasceu para ser aquilo não. De alguma forma Satanás entrou naquela história e tentou destruir a família deles. Agora ele está doido para chegar em casa e falar: papai, eu te amo. É ou não é? Quando a gente volta do encontro é assim, os irmãos nos chamam, estou doido para chegar em casa, falar com meu pai que eu amo, falar com a minha esposa que eu a amo, pedir perdão. Extraordinário. Pois quem não ama o seu irmão, não ao qual viu, como pode amar a Deus em quem não viu? Porque são três que testificam no céu sobre aquilo que estamos fazendo, sobre as nossas vidas: o Pai, a palavra, que é Jesus, que é Cristo, e o Espírito Santo. E estes três são um. Está lá em 1 João 5, versículo 7. E para finalizar, não vou ler mais nada, eu queria te chamar para que nós fôssemos como milho de pipoca. Quem já viu milho de pipoca? Quem é da roça sabe, milho ai. Milho alho, né? Milho ai. É assim que fala, Daniel? Lá em Pedro é assim, é milho ai. Lembra, Dé, do milho ai? Lembra, Dé de lá, ó. Milho de pipoca. Ele é duro, né, Tony? Se você botar no dente e morder, você quebra o dente. E nós somos mais ou menos assim, quando não conhecemos Jesus. Mas quando você põe esse milho de pipoca numa panela, não acontece nada. Mas quando você põe o fogo, ele começa a esquentar, é ou não é? Pensa você, cheio do Espírito Santo, né? Você começa a esquentar. E aquela bolinha desse tamanhozinho assim, ela estoura. Ela é pequenininha, amarelinha, esquisitinha. E ela fica todo mundo conhece pipoca aí, né? Vira aquela pipoca branquinha, né? Branquinha, suculenta, que todo mundo gosta, que todo mundo, né, se deleita com ela. É assim. Nós devemos ser como a pipoca, né? Nascemos de novo e da agora para frente as pessoas têm prazer em estar perto de nós. Nossas esposas, nós já fizemos sofrer tanto, agora tem prazer de estar perto de nós, de caminhar conosco e vice-versa. Então que nós possamos ser como essa pipoca, que nós possamos alegrar, que nós possamos, né, ser as pessoas olhar para nós e ver pessoa do Domingos, branquinho, pureza, né? Uma coisa que traz alegria, que traz comunhão. Sempre que tem pipoca tem comunhão, tem ou não tem? Então que seja assim na minha vida e na sua, amém?